sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Quanto mais like tiver no vídeo, mais o YouTube vai entender que esse é um conteúdo interessante a você e a outras pessoas e vai começar a indicar o canal, né, para outras pessoas ficarem conhecendo. Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Vamos fazer essa lindeza aqui, ó. Super fácil de você fazer, tá, gente? Essa aplicação de flor aqui, ó, nós vamos fazer o risco, eu vou mostrar a vocês uma forma de fazer o risco dessa flor cheia aqui, ó, que é uma flor cheia. É uma forma mais fácil, nossa, uma criança pode fazer, tá? Então eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado. Eu recomendo que vocês aceitem as sugestões que eu dou, que vem os cardzinhos aqui em cima, que são sugestões de aula que vão ajudar você a fazer um trabalho com um acabamento melhor, tá? Conhecimento, gente, ele nunca transborda. Sempre há espaço para o conhecimento na nossa vida. Eu espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar nas suas redes sociais e utilizar os comentários para sugestões de peça, críticas, elogios, que eu vou amar, tá? Então, um beijo grande no coração de todas e vamos trabalhar. Então, meus amores, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Os meus eu compro eles a metro em lojas de tecido. Você vai fazer uma bainha na lateral, se possível bem estreitinha, para o acabamento ficar perfeito. E quem acompanha o canal já viu e já sabe que eu faço barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo de barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, mais bonito, que chama o olhar da cliente. E na outra extremidade eu faço um barrado que eu chamo de barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, que tem na beiradinha, ó, um elo de tecido que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Então, se você vai comercializar, é essencial que você faça esse tipo de acabamento, que ele agrega muito valor, né? E se você vai fazer para você, faça também, porque é uma comodidade na cozinha, tá? Então é o seguinte, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha, se você quiser aprender a fazer esse barradinho secundário, já tem aqui no canal uma aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só você clicar, já vai direto para a aula. Conhecimento, eu já estou cansada de falar, conhecimento é poder e é um conhecimento gratuito, gente, tá? Então faça. E vamos ao nosso barrado principal. O nosso barrado principal, que é o que vocês viram aí na frente, ele vai ter um babado. Então, o tecido para esse babado vai ser o dobro do tecido de cima do barrado, que depois que nós vamos cortar ainda, tá? Então, o tamanho dele vai ser o dobro, ó. E ele, no assim, ele tem 13 centímetros.
Por que que ele tem 13 centímetros? Porque esse meu tecidinho, que vai ser o babado, ele vai ser assim, ó, ele vai ser dobrado assim, tá? Porque de um lado e de outro, ele vai estar com a frente do tecido, e assim ele vai ficar mais organizado e mais armadinho, beleza? O outro tecido que nós vamos precisar é o tecido da base. O tecido da base, eu vou utilizar esse tecido aqui, tricoline. Ele, no assim, tem 13 centímetros e no assim, ele tem 3 centímetros a mais que o tecido do nosso pano de prato. Então, vai ficar sobrando aqui, ó, uma quantidade de tecido para poder fazer o acabamento, tá? Nós vamos utilizar também um aviamento. Você pode utilizar o aviamento que você tenha disponível na sua casa. Pode ser um viés, pode ser um passa-fita. Eu vou utilizar esse aviamento aqui, que ele é uma imitação de passa-fita. Aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido como galão, tá? E nós vamos fazer um pet aplique de flores, mas isso é opcional. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos cortar esse nosso babado aqui para saber a quantidade de tecido que a gente vai precisar para fazer o babado. Então é assim, eu vou dobrar, estou utilizando aqui tricoline, tá? O tricoline, gente, ele é ótimo para barrado, porque o tricoline, ele é 100% algodão, e ele tem cores e desenhos, estampas variadas, tá? Mas você pode utilizar chita, percal, o que você tiver disponível que seja de algodão. Ó, dobrei, passei. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Daqui da parte aberta. Se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, que não é o meu caso, que são várias flores, você vai fazer essa marcação na parte de baixo do seu desenho, tá? Então, da parte de baixo do desenho para cima, na parte aberta, você vai marcar 5 centímetros. Ó, 5 centímetros, tá? Aqui na parte de cima, onde tá aqui, ó, onde tá dobrado, você vai marcar 1 centímetro. E agora você vai vir dessa parte aqui, você vai vir fazendo um morrinho, descendo um morrinho até chegar aqui, tá? Beleza? Vamos cortar. Cortou, abriu, é isso aqui, ó. Vai ficar esse morrinho aqui. O que que eu vou fazer? Só para nível de acabamento, eu vou dobrar aqui, ó, uma beiradinha, passar e vincar, para nível de acabamento mesmo, tá? Desse jeitinho aqui. Esse aqui é o nosso formato do nosso babadinho, do nosso barradinho. O nosso babado, ele vai vir aqui e não aqui, tá? Então, é aqui que a gente tem que tirar a medida e dobrar essa medida, porque, ó, tá vendo aqui o tamanho? Ó, beleza? E dobrado, tá? Então, é assim, tá pronto o nosso barradinho. Agora aqui, ó, para nós ajeitarmos o nosso babado, nós vamos fazer um acabamento aqui na beirada. Então, você vai virar esse tecido aqui, ó, frente com frente. Alfinetar. Do outro lado, a mesma coisa, frente com frente.
alfinetar. Ó, passar um pezinho de máquina aqui, um pezinho de máquina aqui. Vamos reservar, vamos fazer isso, tá? E aqui nós vamos estabilizar esse nosso barrado aqui embaixo, beleza? Então é assim, se você quiser fazer um desenho, fazer um recorte, pode fazer, eu vou fazer ele retinho. Porque como já vai ter o babado em cima, para não ficar muita informação num único barrado, tá? Aqui nesse caso, nós vamos ter que, ó, nós vamos ter que marcar o centro do nosso pano de prato. Então, eu dobrei e vou vincar aqui. Por quê? Aqui o barradinho já está vincado, porque eu quero centralizar essa parte alta do morrinho, tá? Então, assim, avesso para cima, tecido avesso para cima também. Nós vamos botar aqui, ó, gente, vinco com vinco, tá? Para centralizar. E alfinetar. Alfinetado, você vai observar que nas laterais vai sobrar 1,5 cm. Esse 1,5 cm você vai dobrar para o acabamento. Então é só dobrar, ó, na direção do tecido do pano de prato. Dobrar, passar e vincar dos dois lados. Aí aqui, nessa beirada, nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, já existe aqui no canal uma aula de pé de máquina, onde eu falo o que é, mostro como fazer e ainda mostro para vocês os 3 tipos de pé de máquina que eu mais utilizo na minha costura criativa, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Se você é iniciante, não sabe o que é, não sabe como fazer, o conhecimento está disponível para você. Aqui, meus amor, tá costuradinho, um pezinho de máquina, tá vendo essa margenzinha aqui entre a costura e a beirada do tecido? Isso é um pé de máquina. Agora nós vamos levar esse nosso barrado lá pro nosso lado principal, tá? Pra frente do tecido do pano de prato. Desse jeitinho aqui. Antes de deitar isso aqui, o ideal é que fique, essa parte branca não apareça. Para facilitar isso, nós vamos passar aqui, ó, essa costura aberta, tá? Se você não tem um ferro à mão, vinca com alguma coisa. Quando a gente passa essa costura aberta, desse jeitinho aqui, o que acontece? A gente separa o tecido do barrado do tecido do pano de prato e a costura fica no meio. Então, quando você faz isso aqui, ó, é só encostar a mãozinha assim, ó, já vai cair, como a costura já está passada no meio, condicionada no meio, vai cair aqui no meiozinho. Agora é passar e alfinetar. Ó, alfinetado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, rebater essa costura de baixo, na lateral, aqui em cima e aqui nessa lateral com retrocesso no início e no final para arrematar a nossa costurinha.
desse jeitinho aqui, ó, tá? Já tá bonitinho, a traseira toda embutidinha. Se você não quiser fazer o babado, você pode vir com o seu aviamento e colocar nessa extensão aqui. Mas, se você pretende comercializar, eu sugiro que você faça o babado, tá? Ele não é difícil de fazer e chama muito a atenção do olhar da cliente. Tudo que leva babado, pode ter certeza, é vendável. Então, assim, tá aqui, ó, o nosso babadinho já costurado. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos dobrar essa pontinha aqui dele. Pra fora, passar e vincar. Então, ele vai ficar, ó, com tecido dos dois lados, tá? Aqui, tá? Aí nós vamos dobrar ele aqui ao meio e vincar para marcar o meio, para distribuir bem esse nosso babado. Então, eu vinco aqui no meio. Uma coisa que vocês têm que observar é o quê? Esse meu tecido aqui, ele é um tecido com listras. Então, ele não tem direção. Mas, se você estiver fazendo com desenho, com tecido que tem um desenho, e esse desenho tiver uma direção, vai ficar um lado desse babado vai ficar de cabeça para baixo. Aí você vai, claro, botar para cima o que tá de cabeça para cima, tá de pé, né? Então é assim. Deixa eu virar aqui para ficar de frente para mim. Ó, nós vamos colocar o nosso babadinho aqui. Aqui eu não sei se dá para vocês observarem, mas aqui, ó, é o meio do tecido que eu já dobrei e vinquei. Esse meio eu vou colocar aqui o meio do nosso babado, vinco com vinco e vou alfinetar, tá? Desse jeitinho aqui. Aqui, nessa beiradinha aqui, ó, eu vou também chegar aqui nessa beirada e alfinetar. Você vai observar que esse tamanho aqui, ó, vai ficar do tamanho do barrado, tá? Vai dar certinho. Aí você vai alfinetar aqui, ó, no cantinho. Esse cálculo dá certinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Costurou aqui do ladinho e alfinetou. Isso é pro nosso babado ele ficar bem centralizado, tá? Direitinho, a mesma quantidade de babado que a gente fizer de um lado, vai fazer de outro. Nós vamos fazer um babado com pregas, tá? E as pregas que nós vamos utilizar é a prega macho. O que a prega fêmea é todas as pregas viradas para um lado só. A prega macho é uma prega virada para cada lado. Então, vamos começar aqui desse centro. Ó, eu vou levantar mais ou menos 1 centímetro, encostar aqui no alfinete do meio. Eu abri um pouquinho, ó. Encostei aqui, ó. Tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E vou dobrar para o lado, tá? Observa que ele vai ficar rente ao barrado, porque eu quero ele nesse mesmo formato, tá? E vamos alfinetar aqui. Aí eu vou fazer a outra prega desse lado aqui. O que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Dobrei pra cá, virei pra lá. Sempre encostadinha aqui. Tá? Desse jeitinho aqui. Essa é a primeira prega macho.
A mesma coisa eu vou fazer com todo o tecido desse lado e desse outro lado aqui. Aí tá aqui, ó, gente, tá? Vocês podem observar que eu fiz primeiro a do meio, depois eu fiz a de um canto, do outro. Aí o que sobrou, eu organizei aqui numa prega só. A mesma coisa, dois e uma prega mais larga. Eu prefiro sempre nesse cantinho aqui, ó, manter ele liso sem prega e aqui também. Mas isso vai do gosto de cada um, você vai distribuir da sua forma. O importante é que aqui esteja rente ao pano de prato, porque vai ficar parecendo esse arredondado, essa barrinha rosa de baixo, tá? Vamos pegar o nosso aviamento, vamos lá para a máquina, fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha para poder tirar os alfinetes. Depois de tirar os alfinetes, nós vamos colocar aqui, ó, o nosso aviamento. No meu caso, o galãozinho, tá? Eu vou dobrar aqui, rente ao tecido, e vir estabilizando ele, costurando embaixo e em cima, tá? E tá aqui, ó, o nosso barradinho já pronto, tá? Ele fica muito bonitinho, fica gracioso, mas vocês viram aí na imagem que eu coloquei, eu fiz uma aplicação de flores nele. Essa aplicação, gente, eu sempre procuro trazer aqui, tudo que eu trago é o mais simplificado possível, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer esse molde de flor, que é uma flor, a flor mais simples que tem, que é a flor de 4 pétalas, tá? Mas se vocês quiserem uma flor mais rebuscada, uma aplicação melhor, mais diferenciada, vocês podem ir no Pinterest e tirar o risco que vocês quiserem de lá, beleza? Então é assim, vamos lá fazer o nosso moldezinho de flor. Nós vamos fazer o nosso molde de flor a partir de um quadrado, deixa eu aumentar aqui para vocês verem direito, um quadrado de 8 por 8, tá? Isso vai depender do tamanho da flor. Se você quiser maior, bota de 9 por 9, 10 por 10. Se quiser menor, diminui o quadrado, tá? Mas o processo de fazer é o mesmo. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos dobrar esse quadrado ao meio. E depois ao meio de novo. Aí você vai observar que ficou um quadradinho pequeno, tá? Nesse quadradinho pequeno, aqui é a dobra do tecido, aqui também é a dobra do papel, né? Aqui é a dobra do papel e aqui. Essas partes aqui são abertas, vão ser as pétalas, tá? Então, para fazer a pétala, o que que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui uma caneta que vai dar para vocês verem melhor. Nós vamos daqui, ó, aqui é a dobra e aqui é a dobra, tá? Da dobra para cá, marca mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm, que é até onde a gente vai parar. E você vai recortar isso aqui em formato de pétala, ó. Já pode até cortar direto, sem precisar riscar, tá, gente? Ó, eu tô riscando para vocês visualizarem legal. Mas é isso aqui, vocês vão partir daqui. Ficou uma pétala. Quando vocês abrem, fica uma florzinha de 4 pétalas, tá vendo aqui? A parte de dentro, eu vou usar como molde uma prata de 25 centavos, que dá certinho aqui, ó, tá? Essa é a nossa flor. Agora eu vou pegar os tecidos, vou pegar retalhos de tecidos que tenham alguma parte rosa para compor, mas vou pegar pelo menos um tecido de cada desse daqui. Um tecido vai ter uma flor
com o tecido do babado e uma flor com o tecido do barrado. Aqui, gente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cortar 4 flores. Você vai colocar o molde em cima, riscar e cortar cores com a composição das mesmas tonalidades que o seu barrado. Esse aqui é o tecido do babado, esse aqui é o tecido do barrado, e essas cores aqui são cores que compõem esses dois tecidos, tá? Ou fazer do jeito e do gosto de vocês. E com a moeda de 25 centavos, você vai colocar em cima do tecido, aí você vai escolher qual cor que você vai querer para o meio da flor. O meio da flor eu vou fazer amarelo, vai do gosto de cada um. Você vai colocar em cima do tecido, riscar e cortar. Vai ter isso aqui, beleza? As flores que eu vou fazer, a composição dela é dupla. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas flores, elas vão vir sobrepostas assim, ó, tá? Claro que você vai decidir se você quer em cima o tecido do barrado, o tecido utilizado no pano de prato, ou o tecido utilizado, ou o tecido de destaque, o tecido diferente. Ó, dessa forma aqui, quer ver? Acho que no tecido, em cima do pano de prato dá para visualizar melhor. Ó, eu posso decidir que eu quero assim, o tecido novo por baixo e aqui em cima, ó, o tecidinho da minha flor. O mesmo tecido que eu utilizei aqui, tá? Ou ao contrário, isso vai do gosto de cada um, tá? Ó. As pétalas são desencontradas, tá? Ó, a pétala tá aqui uma em cima da outra, você vai girar e vai colocar ela no vão. Vai ficar assim. É um jeito diferente de fazer flor e fica bem bonitinho, tá? Eu acho que fica bem interessante. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar. Se você trabalha com, ó, a flor vai ficar assim. Essa é a flor. Fica uma flor cheia, tá? Gente, é super fácil de fazer. O efeito fica bem legal. Então, assim, eu decidi que eu vou querer esses tecidos, que são os tecidos do pano de prato, do barrado, eu vou utilizar eles para cima, tá? Porque eu quero eles com a flor mais em destaque. Então, primeiro eu vou colar as pétalas de baixo. Se você tem papel termocolante, você vai utilizar o papel termocolante, tá? Do jeitinho que você faz aí na sua casa. Eu vou utilizar a cola de tecido, porque quem acompanha o canal já viu, já sabe, eu não faço mais a utilização de papel termocolante, porque a cola de tecido é barata, é econômica, fácil aplicação e ela foi feita própria para colar o tecido, então não tem risco de descolar, tá? Vai ficar desse jeitinho assim, ó. Tá vendo? É uma florzinha cheia. A cola de tecido, ela é feita própria para colar tecido, então com certeza vai colar a sua aplicação. Só que, até para destacar mais as partes da flor, da aplicação que nós fizemos, o ideal é fazer um caseado, tá? E para proteção também, né, gente? A gente nunca conta com o imprevisto. Mas, por exemplo, se na hora da lavagem desgrudar ou desfiar a ponta da flor, vai ficar feio pra caramba e não vai ser legal para a divulgação do seu produto. Então, o ideal é que você faça um caseado em torno de todas as peças, tá? Nós vamos fazer um caseado, eu vou fazer um caseado à máquina,
Mas se você não tem na sua máquina um ponto de zigue-zague ou um ponto de caseado, não tem problema. Você pode fazer um caseado à mão. Mas antes de fazer o caseado à mão, eu recomendo que você faça uma costura reta na beiradinha toda, vai selar o tecido e para ficar mais bonito, faz um caseado à mão. Se você não sabe fazer caseado à mão, já tem a aula aqui no canal, tá? De caseado à mão, super fácil de fazer. Aqui é uma peça pequena, vai dar para você fazer rapidinho e treinar, tá? Com a facilidade do treino. Então, vou deixar o link da aula de caseado à mão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para a aula. O caseado, quando a gente vai fazer na máquina, a linha da máquina a gente tem que trocar, a linha que passa pela agulha da máquina. A linha que vai na bobina continua branca, porque o tecido de baixo é branco. Mas a linha da máquina a gente geralmente troca, porque se eu fizer um caseado branco, ele não vai sobressair, ele não vai destacar as peças. Eu poderia utilizar a linha rosa, mas nesse caso eu prefiro utilizar essa linha aqui. Eu gosto muito dessa cor. A cor é cor cobre. Ela vai com qualquer tipo de cor. Então, tanto para esse tecido amarelo do meio, quanto para esse tecido que é só listrado, quanto para o tecido que é mais rosa escuro, ela vai bem, tá? Então é isso. E tá aqui, ó, meus amores, prontinho o nosso barrado. Olha como é que ele fica bonitinho. Ó, eu fiz um zigue-zague na beirada de toda a aplicação. Essa flor cheia fica muito bonitinha. Você pode colocar cores diferentes, pode abusar na criatividade, combinação de cores, tá? Esse tipo de babado preguinha macha fica muito bonitinha. Ó, o acabamento fica perfeito, tá? Ó, como é que fica, o acabamento fica perfeito aqui embaixo, tá? Ele fica bem armadinho, bem direitinho. Eu espero que vocês gostem. O passo a passo, gente, tá super detalhado. Dá para acompanhar, por mais iniciante que você seja, seguindo as instruções, as medidas, você vai conseguir fazer um pano de prato, um barrado tão bonito quanto esse e de repente até melhor. Faça a combinação de cores, pegue os retalhos que você tem e vamos exercitar nossa criatividade, tá? A flor, vocês viram, é fácil de fazer o molde. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Esse tipo de flor cheia fica ótimo em fronha de travesseiro, fica ótimo em colcha, aplicação nas colchas. Gente, dá para fazer mil coisas com essa simplicidade aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.